Para aproveitar ao máximo a nossa aventura, ajuste sua velocidade de reprodução para 1.5 ou 2. Beleza, rapaziada, vamos nessa! Uma excursão escolar, uma paixão não correspondida, um dia normal, era tudo o que eu tinha antes do apocalipse começar. O que você faria se o mundo tentasse te devorar vivo bem na frente da garota que você gosta? Eu não tive tempo de pensar, só tive tempo de sobreviver. Hoje eu vou te mostrar que, no fim do mundo, até o garoto mais comum pode se tornar um monstro. Mais uma parte dessa obra insanamente bizarra. Nossa história começa em uma noite escura em algum parque. Vimos um casal aleatório, quando o jovem agachado à procura do celular que sua namorada deixou cair. O gado se pergunta: como a inteligência rara conseguiu deixar cair o próprio celular da mão e ainda perdê-lo na vala? Então, ele decide ligar para o número dela para tentar localizá-lo. E o telefone começa a tocar e brilhar no fundo de uma boca de esgoto nojento. No entanto, embaixo, sem saber, havia ovos parecidos de rã, e eles, ao os verem sob a luz do celular, o casal se perguntou por que diachos aquelas coisas estavam ali. E deixando esses pensamentos de lado, sem demora, o homem estendeu o braço para pegar o telefone da atrapalhada. Porém, ele acabou congelado. A garota distraída enquanto brinca com seu cachorrinho. Então, ela vê o namorado ainda ajoelhado no chão e pergunta: por que ele está demorando tanto? Mas o rapaz permanece em silêncio. E já com certo medo e inquietação, a garota o pergunta se ele estava olhando suas mensagens. O homem se vira e ela pergunta o que estava acontecendo com ele. Quando ela reparou que ele e aqueles ovos nojentos estavam crescendo e devorando suas mãos, espalhando-se rapidamente por todo o seu corpo. A menina atrapalhada fica assustada e decide fugir com seu cachorro, enquanto seu namorado fica gritando de dor. Mas, durante sua fuga, a atrapalhada tropeça nos próprios pés e cai em uma ravina. Ela levanta a cabeça e, olhando ao redor, percebe que havia caído em vários daqueles mesmos ovos nojentos e estavam em todo lugar. Só os latidos do cachorro se pode ouvir depois. Em outro ensolarado dia, um menino está fazendo uma excursão de ônibus para Vila Nova. Aquele era o dia da excursão escolar e também a primeira vez que ele visitava Vila Nova. Mesmo assim, ele se sentia mal porque a garota de quem gostava estava sentada longe dele. Ele não conseguia conversar direito com ela na escola, mas, como era dia de excursão, as oportunidades poderiam surgir. Então alguém chama o menino que estava sonhando acordado. Era amigo Kim Joe, que pergunta se o jovem quer comer alguma coisa. Mas ele recusa. Então, o amigo Kim Joe se distrai com um novo vídeo no celular. Em seguida, uma garota se levanta e pede a atenção de todos. Com a câmera na mão, ela pergunta quem gostaria de participar do seu vlog. Então ela começa a gravar com a turma. Mas nosso menino não presta atenção porque está pensando se conseguirá se aproximar de Soyeon.
Quando chegam ao destino, os alunos continuam filmando seu vlog de viagem. A professora avisa a aluna que as ruas são muito perigosas e que, por isso, ela não deveria estar filmando. Yeon-woo, por outro lado, observa a cidade e reflete sobre a impressão que teve de que Vila Nova era um lugar complicado. Logo depois, a professora diz à turma que farão uma pausa para descansar. A intrometida da Hong-mi continua gravando seus vlogs com o resto dos alunos. Vendo a popularidade da garota por causa de seus vídeos, o nosso prota se pergunta se deveria começar a fazer o mesmo para chamar a atenção de So-yeon. O amigo Kim Jo aparece perguntando se o rapaz não estava pensando em fazer aquelas coisas infantis e diz que não tem interesse em se juntar ao reino dos extrovertidos. Afinal, introvertidos como ele seriam destruídos. Então, o protagonista percebe que intrometida da Hong-mi está filmando So-yeon, que por sua vez conta aos seguidores de suas amigas que era sua primeira vez em Vila Nova e que desejava visitar a cidade desde criança. Em seguida, ela e o nosso prota trocam olhares rapidamente. Nosso menino fica envergonhado e desvia o olhar. No entanto, a menina não se importa e volta a conversar com as amigas. Logo depois, alguns meninos chegam para conversar com as meninas durante a excursão. Um dos garotos pega a câmera de Hong-mi e se apresenta como Kang-ji, o capitão da turma, dando dicas de como se virar em Vila Nova. Enquanto assiste, Yeon-woo pensa em como gostaria de ser como aqueles caras. Então, Hong-mi se aproxima do nosso protagonista e de seu amigo, dizendo que ainda não os apresentou aos seus seguidores e os repreende ao perceber que estão seguindo alguém durante a viagem. Kim Jo se levanta com confiança para se apresentar aos seguidores das garotas. No entanto, a garota não gosta do jeito que o rapaz fala e decide mudar o foco para nosso prota Yeon-woo. Então, ela pede ao jovem que olhe para a câmera e diga algo. Ei, você aí! Você mesmo! Está curtindo o vídeo? Se sim, dá um like e se inscreve no canal. Vamos voltar à nossa história. Nosso prota fica nervoso, mas se apresenta como aluno do terceiro ano do ensino médio de Schumann. Enquanto se apresenta, o garoto se distrai novamente com So-yeon e pensa em como deseja estar perto dela. Logo depois, toda a turma está se divertindo pela cidade e o professor pede que todos se reúnam para uma foto em grupo. Em seguida, alguns pombos voam em direção a uma das meninas. A jovem, por sua vez, demonstra seu desgosto pelos animais. Um dos pombos percebe algumas penas em um bueiro. Conforme se aproxima, os ovos reaparecem e começam a devorar o pássaro. O protagonista observa horrorizado à distância. Logo depois, um garoto aparece, pedindo um favor a nosso menino. O protagonista, por sua vez,
pergunta qual é o favor, mas o menino responde que não é nada muito importante e que lhe contará quando chegarem em casa. Enquanto isso, naquele esgoto, o pombo já foi completamente devorado pelos ovos. No final da tarde, o grupo chega ao hotel onde ficarão hospedados. A professora pede ao representante de turma que fique de olho nas crianças enquanto ela vai buscar as chaves do quarto. Hong-mai avisa aos seus seguidores que terá que esperar a professora na entrada do hotel. Então, ela percebe Yeon-woo sentado num canto, olhando para o celular. O garoto checa as conversas em grupo dos colegas e percebe que Yeon mudou sua foto de perfil. De repente, sem que o rapaz perceba, Hong-mai aparece e pergunta por que ele está olhando tanto para o celular. Mesmo com a tela coberta pela luz do ambiente, a garota consegue ver uma foto e pergunta quem é aquela pessoa. O protagonista fica nervoso e responde que está apenas olhando as fotos das pessoas do grupo. No entanto, a garota parece não acreditar no que o rapaz diz e pede que ele lhe entregue o celular. Logo depois, uma das garotas liga para Hong-mai para ver suas colegas ensaiando para o show de talentos. A jovem, por sua vez, decide ir filmar seus amigos, mas diz ao protagonista que o verá mais tarde. Yeon-woo entra em pânico e questiona por que deveria suspeitar de algo, já que Hong-mai estava em todos os grupos da escola. Logo depois, Kang-ji aparece e diz que estava procurando pelo protagonista há muito tempo. E ele pergunta se o garoto se esqueceu do que disse antes. Depois disso, Yeon-woo segue o representante de classe até uma sala escondida. Kang-ji então abre sua mochila e mostra ao jovem que está cheia de bebidas alcoólicas, e diz que provavelmente o resto da turma também trouxe bebidas. O garoto diz que eles vão dar uma festa naquela noite e não querem perder tudo de uma vez. Então, ele precisa de alguém para carregar a mochila por enquanto. E mesmo que o protagonista seja pego com as bebidas, ele se tornará um herói para a turma. Yeon-woo, no entanto, não demonstra nenhum interesse no plano e diz que vai embora. Numa tentativa desesperada de convencer o garoto, Kang-ji pergunta se ele está interessado em alguma garota em particular, dizendo que todas da turma estarão na festa, e menciona ainda que convidou todas as garotas. O protagonista congela e se pergunta se só Yeon também estará na festa. Kang-ji sorri e diz que o evento acontecerá de qualquer maneira, e que se o garoto não for, perderá uma grande oportunidade. Yeon-woo acaba cedendo à manipulação do representante de classe e decide carregar a mochila com as bebidas. Logo depois, a professora aparece, pedindo aos alunos que se reúnam para pegar as chaves das salas, e apresenta o professor assistente que está ali para orientá-los. O protagonista permanece sentado em silêncio, mas, ao olhar para frente, percebe que Hong-mai o encara com desconfiança. Depois disso, Kim-joo aparece,
perguntando por que seu amigo parece tão nervoso, mas Yeonwoo responde que não é nada. Então, Kim-joo mostra ao amigo o baralho que trouxe para a viagem. Não querendo ficar para trás, o protagonista decide mostrar ao amigo o que tem dentro da mochila. O aluno entra em pânico e começa a gritar, e Yeonwoo, por sua vez, diz ao menino para parar, pois se o professor assistente perceber, ele pode ser pego. Mesmo assim, o professor se aproxima dos meninos, pedindo para ver o que há dentro da mochila. Em uma pequena sala, o professor do protagonista parece muito decepcionado com ele e pergunta se aquilo é tudo que ele trouxe. Com tristeza nos olhos, o protagonista responde que é tudo que tem. A mulher, por sua vez, quer resolver a questão quando voltarem à escola e diz que o jovem deve estar preparado para trazer os pais. Frustrado, o rapaz sai da sala e pensa em como sua mãe o matará. Enquanto caminha pelos corredores, ele acaba encontrando Kim-joo, que, por sua vez, abraça o jovem, dizendo que estava muito preocupado. Logo depois, Yeonwoo percebe que o garoto está carregando uma mochila cheia de bebidas e pergunta onde será a festa. Kim-joo diz que ainda não decidiu o local porque o professor ainda está observando, e que assim que encontrarem um bom lugar, ligará para o garoto. Em seu quarto à noite, o protagonista percebe que foi enganado e fica nervoso ao pensar que, no lugar onde todos estavam reunidos, só Yeon provavelmente também estava lá. De manhã, o grupo se reúne na Torre Namsun, em Seul, de onde farão o passeio de teleférico. Kim-joo pergunta se seu amigo está nervoso, pois é a primeira vez dele em um teleférico. No entanto, Yeonwoo não lhe dá muita atenção, pois ainda se pergunta se só Yeon saiu na noite anterior, sentindo-se de alguma forma cada vez mais distante dela. Depois disso, o rapaz vê Kang-ji e fica irritado por ele tê-lo ignorado desde a noite passada, e por achar que ele só estava tentando se aproveitar dele desde o início. Então, ele pensa que, por algum motivo, não acredita que conseguirá se aproximar de So-yeon durante esta viagem. Kim-joo grita para todos que esta é a primeira vez do protagonista em um teleférico, por isso ele está com medo. So-yeon sorri para o rapaz e diz que também é a primeira vez dela. Ao ver que a garota está falando com ele, o jovem fica nervoso e começa a gaguejar. Depois disso, uma amiga da garota pergunta sobre a história das bebidas do dia anterior. So-yeon se interessa pelo assunto e diz que ficou muito surpresa. E diz que ele foi incrível por não ter ficado com medo. Ao ouvir essas palavras, o nosso menino se sente envergonhado, pois é a primeira vez que a garota demonstra interesse por ele. Dentro do teleférico, o prota pensa em como ainda pode continuar conversando com So-yeon e que, nesse ritmo, conseguirá se aproximar dela. Logo depois, enquanto os estudantes tiram fotos do passeio,
recebem uma mensagem de alerta em seus celulares sobre um vírus não identificado em Seul. Após essa mensagem, um pombo do capiroto se choca violentamente contra o vidro do teleférico, assustando os jovens. Vários outros pombos também se chocam contra o teleférico, espalhando o vírus. Enquanto observam a situação, os alunos comentam o quão nojento é aquilo. O prota, por sua vez, percebe que o que está no pombo parece ser ovos. Então, um dos ovos cai dentro do teleférico através de uma rachadura no vidro causada pelo pombo. Os jovens entram em pânico e decidem correr para a parte de trás. Em meio à confusão, o protagonista pisa acidentalmente no pé de So-yeon e pede desculpas a ela. Nosso menino fica sem saber o que fazer, pois é muito próximo da garota. A professora grita com a turma porque está sendo esmagada pela multidão. Em seguida, um menino se aproxima do ovo de sapo e comenta que parece estar se mexendo. O teleférico finalmente chega ao seu destino, e os funcionários se perguntam o que é aquela sujeira no vidro. Um dos homens pede desculpas pelo incômodo e solicita que o grupo se retire. Hong-mai pega sua câmera e começa a gravar, dizendo que chegou ao topo da torre e que algo estranho aconteceu. O protagonista permanece dentro do teleférico, pensando que esta é uma boa oportunidade para conversar com So-yeon, pois tem se comportado como um idiota até agora, e se sair agora, não sabe quando terá outra chance como essa. E então o rapaz decide mais uma vez se desculpar por ter pisado no pé da garota. A garota, por sua vez, diz que está tudo bem e que ele já se desculpou. Para mudar de assunto, menino comenta sobre os pombos que se chocaram contra o vidro e pergunta se é assim que é andar de teleférico. Então, Yeon pergunta se o prota quer dizer algo para ela. E justamente quando o garoto está prestes a convidá-la para algo, um grito ecoa do lado de fora. Uma estudante está caída no chão e suas amigas perguntam o que aconteceu. A garota explica que um dos ovos estourou e espalhou os estilhaços por toda a parte. Uma colega que caminhava atrás da menina percebe que há algo em sua perna. A estudante entra em pânico ao olhar para a própria perna, pois os ovos parecem ter grudado nela. Assustada, a jovem começa a bater na perna com a mochila. O resto dos colegas foge assustado com a situação. A menina acaba caindo da escada e seus amigos correm para ajudá-la, perguntando se ela está bem. Enquanto a levantam, ela pergunta o que aconteceu lá em cima. No entanto, ao olharem para o rosto dela, percebem que alguns daqueles ovos estranhos respingaram nela. Um dos funcionários se aproxima da estudante do andar de cima, perguntando o que está acontecendo. A garota entra em pânico e agarra o braço do homem, implorando por ajuda. Como resultado, os ovos também grudam na pele do homem, e ele acaba fugindo.
Os alunos restantes decidem voltar para dentro do teleférico depois de verem a situação. Kim Jo pergunta o que está acontecendo lá fora. Olhando pela janela do teleférico, eles veem a estudante sendo cada vez mais consumida pelos ovos. Hong Mai tenta sair, mas um de seus colegas a impede, dizendo que aquelas coisas estão crescendo como um monstro. A garota fica irritada e pergunta se o garoto está dizendo que sua amiga é um monstro. Logo em seguida, o aluno bate na janela do teleférico, implorando por ajuda e dizendo que está doendo. Os alunos ficam apavorados ao verem o amigo sendo consumido. Na entrada do observatório, a professora conversa com um segurança, perguntando onde estão seus alunos. O homem responde que ela só precisa subir as escadas lá fora. Depois disso, os alunos passam correndo pela mulher em pânico. A professora vê uma de suas alunas caída no chão e se aproxima, perguntando se ela está bem. No entanto, ela já está infectada, mas ainda implora por ajuda à mulher, que acaba sendo pega logo em seguida. Dentro do teleférico, os alunos se ajoelham em um canto, evitando olhar para a amiga. Um dos meninos decide olhar para ver o que está acontecendo e acaba se assustando, fazendo com que seus colegas também entrem em pânico. O protagonista pensa em como não consegue parar de sentir calafrios. Em seguida, vê Soyeon tremendo de medo e pergunta se ela está bem. No entanto, todos os celulares recebem uma notificação de emergência simultaneamente sobre um vírus na cidade. Enquanto isso, ao redor da torre, os cidadãos fogem dos infectados. Em pânico, um estudante começa a ligar para os pais, perguntando o que devem fazer. No entanto, um dos garotos, ao olhar para trás, percebe que o colega do lado de fora está se movendo. Ao verem isso, ficam surpresos porque pensavam que ela estava morta e se perguntam se ela está bem. Um garoto pede a Yeon-woo que vá até a porta para ver se ela está bem, já que ele é o mais próximo. Vendo como Soyeon está, o protagonista decide se aproximar e perguntar se ela está bem. Ao se aproximar da porta, o menino pergunta se ela está bem. No entanto, a menina permanece em silêncio. Um aluno lhe diz para falar mais alto, pois ela provavelmente não consegue ouvi-lo por causa do vidro. Logo em seguida, os alunos recebem outros WhatsApp de emergência. Quando nosso prota volta sua atenção para a garota, ele percebe o quão assustadora ela parece. Pouco depois, algumas pessoas sobem as escadas para chegar ao teleférico, tentando escapar dos infectados. Mas eles acabam encontrando a estudante já virada no capiroto, que, por sua vez, ataca o homem bobão parado à sua frente. Os garotos medrosos dentro do teleférico assistem à situação horrorizados. Então, o homem infectado diz ao amigo para fugir, pois ele vai deter a criatura.
Dentro do teleférico, um dos garotos se pergunta se não deveriam ajudá-lo. Kim-joo entra em pânico e diz que não deveriam fazer isso, pois todos estariam em perigo. Vendo a situação, nosso menino decide trancar a porta para a segurança de todos. Em seguida, uma das pessoas do lado de fora bate desesperadamente na porta, implorando para que abra. Mesmo assim, a criatura ataca a pessoa. Os alunos assistem à cena aterradora em completo choque. Yeon-woo fica paralisado ao ver no que seu colega de classe se transformou. Logo depois, alguns civis sobem na torre perto do teleférico e acabam encontrando o estudante infectado. A criatura se distrai com essas pessoas e começa a persegui-las. Depois disso, um dos pombos que colidiu com o teleférico volta à vida. Kim-joo começa a entrar em pânico com a situação. Um dos garotos tapa a boca dele para que ele fique quieto e não atraia a criatura de volta. Hall pode começar a chorar por causa do homem que eles se recusam a salvar. O jovem responde que, se tivessem aberto a porta, todos estariam mortos. Outro estudante abre o teto do teleférico, dizendo que eles deveriam aproveitar a oportunidade para escapar. Mas seu colega responde que eles não conseguiriam escapar da criatura se a encontrassem. Logo depois, o protagonista percebe que só Yeon está com medo. E a garota, por sua vez, pergunta se ele quer dizer algo a ela, já que ele não para de encará-la. Yeon-woo fica nervoso e diz que só estava querendo saber se ela estava bem. A garota diz que está bem e pede para ele parar de encará-la. O garoto diz que eles não devem sair do teleférico porque é muito perigoso e que tudo o que precisam fazer é esperar ali até o resgate chegar. No entanto, uma garota diz para ele parar de falar sobre o que eles deveriam fazer, porque ele não tem o direito de opinar. Ela diz que ele não ajudou Gil e simplesmente fugiu em vez de ajudá-la. O jovem fica furioso ao ouvir isso e pergunta por que ela está colocando a culpa de tudo nele. A garota diz que está certa porque ele também os impediu de ajudar a amiga dela. O garoto perde a cabeça e grita que fez o que era melhor para todos. Hong-mai diz que eles deveriam parar de brigar. Em seguida, os alunos ouvem alguém chamando pelo rádio do teleférico, identificando-se como sendo da sala de controle. O teleférico começa a se mover. Enquanto isso, Hong-mai tenta se comunicar com alguém do grupo de bate-papo da turma, mas ninguém responde. Então Yeon começa a chorar, preocupada com seus colegas de classe. O garoto diz que talvez eles não tenham tempo para se preocupar com os outros, já que nem sabem o que está acontecendo na cidade. E assim que chegarem, ele irá direto para casa. Então, de repente, o teleférico para de se mover e os meninos ficam confusos sem entender o que aconteceu.
Eles decidem usar o rádio para informar o funcionário da sala de controle sobre a parada. Então, o teleférico volta a se mover, permitindo que eles finalmente cheguem ao prédio. No entanto, o prédio já está completamente tomado pelo vírus. Quando chegam à estação, os adolescentes gritam ao ver o estado do local. Então, Soyeon percebe algo no vidro. É uma pessoa infectada que acaba quebrando o vidro e entrando lentamente no teleférico. Os estudantes decidem chutar o vidro para escapar. Depois disso, o infectado finalmente entra completamente no teleférico. No entanto, os jovens finalmente conseguem quebrar o vidro. Mas a criatura da capiroto não desiste e continua a persegui-los. Assim, Ion acaba tropeçando e caindo no chão enquanto tenta escapar. No entanto, o protagonista retorna para ajudá-la e juntos conseguem escapar. Ao descerem as escadas, os estudantes se deparam com uma cena aterradora. Enquanto descem, Soyeon pede ao garoto que espere um minuto porque sua perna está machucada. Young pergunta se foi culpa dele. Mas a garota responde que ele não precisa se preocupar, já que ela provavelmente se machucou ao escapar do teleférico. Logo depois, seus colegas de classe sobem correndo as escadas. O protagonista pergunta por que eles estão voltando. E um garoto explica que havia muitos daqueles monstros no térreo. Pouco depois, os adolescentes finalmente chegam a um andar que parece estar livre do vírus. No entanto, os infectados do teleférico ainda estão perseguindo o grupo, seguindo o rastro de sangue de Soyeon. Os estudantes aproveitam o momento de calmaria para tentar contatar seus pais. Um dos garotos percebe que todos na internet estão falando sobre aqueles monstros. Young consegue ligar para sua mãe e conta que está preso no segundo andar do teleférico. Ela, por sua vez, pede que ele tenha cuidado e não saia dali. Enquanto isso, as meninas ajudam Soyeon a estancar o sangramento, limpando seus ferimentos. Kim-jo pergunta ao protagonista se ele tem algum troco para usar na máquina de venda automática. Young pergunta se seu amigo está bem. O garoto responde que não deveria ter ido nessa viagem e agora se arrepende de ter vindo. Então, o nosso prota pensa que, mesmo nessa situação caótica, ainda consegue ajudar Soyeon. Depois disso, o jovem encontra o rastro de sangue deixado pela garota e decide segui-lo para ver aonde leva. No entanto, ele acaba encontrando a criatura que está seguindo o rastro de sangue. O infectado tenta atacar o jovem, mas ele mal consegue se esquivar. Os estudantes começam a correr em pânico em direção a uma saída. Kim-jo está na frente, num ato desesperado e covarde, tenta fechar a porta de saída. Mas Baekmae consegue empurrar a porta bem a tempo.
Após esse ato egoísta, o garoto confronta seu colega medroso de classe. No entanto, a discussão é interrompida quando os garotos percebem que retornaram ao teleférico, descobrindo que cada andar está conectado à entrada e à saída, o que significa que acabaram de dar uma volta completa. Hannah alcança suas colegas de classe, completamente exausta por ter subido as escadas correndo. No entanto, elas percebem que as outras meninas ficaram para trás. Soyeon e Ongmae ainda estão no andar de baixo, escondendo-se da criatura. A garota se pergunta se elas deveriam simplesmente ficar ali. Ongmae responde que acredita que o monstro não consegue vê-las, então elas só precisam se esconder até que ele vá embora. Soyeon, no entanto, segura os gritos por causa da lesão na perna. No entanto, os infectados ainda conseguem sentir o cheiro do sangue dela. Os adolescentes descem para o andar de baixo, procurando pelos amigos. A criatura está se aproximando cada vez mais de onde Soyeon está escondida. Mas antes que possa atacá-la, Yegu aparece, chamando a atenção. O monstro tenta atacar o garoto, mas acaba errando o alvo. Então, o protagonista decide atrair o infectado de volta para o teleférico. No entanto, ele acaba fechando a porta do local para tentar atrasá-lo. Quando para de correr, o jovem se pergunta se aquela coisa parou de persegui-lo. Enquanto desce as escadas, ele continua pensando na loucura que acabou de fazer. Ao finalmente chegar ao andar de baixo, o protagonista não encontra seus colegas. Olhando pela janela do prédio, Yegu vê seus amigos fugindo pelo estacionamento. Antes de escapar, Soyeon vê o garoto observando-os da janela. Mesmo assim, ela decide abandoná-lo. O protagonista respira fundo e pensa no que deve fazer agora e por que seus colegas o deixaram para trás. Então, o garoto tenta entrar em contato com seus amigos, informando-os de que ainda está no prédio. No entanto, ele é interrompido por outro alerta de desastre em seu celular. Enquanto isso, o jovem ouve ruídos vindos do banheiro masculino. Era Kim Jo, que também havia sido deixado para trás, se perguntando se iria morrer ali. Yegu encontra seu amigo e pergunta se ele também foi abandonado. O garoto, então, responde que foi ele quem abandonou seus colegas porque eles o estavam irritando. Feliz por rever o amigo, o nosso prota o abraça, dizendo que foi bom vê-lo. Depois disso, o cara vasculha o chão e Yegu avisa que o infectado não estava mais lá. Kim Jo comenta que eles deveriam trancar a porta, pois acreditava que ele voltaria. Então, o protagonista encara a janela que seus colegas quebraram para escapar. O amigo dele pergunta se ele sabe como eles fugiram. Yegu diz que viu o grupo escapando pelo estacionamento.
Kim Joo fica irritado e diz que eles os abandonaram como se não fossem nada e que nem conseguiram escapar dali porque aqueles monstros se reuniram no estacionamento depois do incidente. O nosso prota diz que seu amigo só ficou para trás porque estava com medo de pular. Depois de um tempo, os garotos param para descansar e Kim Joo pergunta quanto tempo eles ficariam ali. Yang-woo comenta que eles já estavam ali havia cerca de 1 hora. Logo em seguida, o garoto tenta contatar a polícia. No entanto, a ligação é encaminhada para a caixa postal. Kim Joo começa a ficar nervoso e o protagonista comenta que ele poderia se acalmar, pois seus pais já estavam a caminho. Mas o menino responde que seus pais não mudariam nada na situação. Em seguida, Ying-woo recebe um link para uma reportagem informando que algumas áreas de Seul foram declaradas zonas de desastre pelo governo e que as autoridades de saúde estavam agindo rapidamente, mobilizando forças militares para as ruas e prédios ao redor das áreas afetadas. Grupos políticos prevêem que a lei marcial será decretada pela primeira vez em 40 anos. Kim Joo entra em pânico ao saber da situação em que ele e seu amigo se encontram. Logo em seguida, o protagonista percebe pela janela que um prédio próximo está em chamas e que uma equipe de bombeiros está a caminho. Kim Joo não se importa, dizendo que eles não vieram para salvá-lo e que, se pudesse, queimaria tudo. Ao ouvir as palavras do amigo, Ying-woo tem a ideia de incendiar o local, mas para isso, ele precisa da lata de lixo. Então, o rapaz encontra a lata de lixo onde eles procurarão algo para iniciar o fogo. Kim Joo questiona se o plano é sério e o nosso prota explica que, se eles incendiarem o local, os bombeiros virão resgatá-los. Depois disso, o jovem consegue encontrar o isqueiro no lixo. No entanto, ele acredita que está sem gás, pois não consegue acendê-lo. Mas a paz do rapaz é interrompida novamente pelo mesmo infectado. No entanto, a criatura permanece imóvel no corredor. O protagonista diz acreditar que ela não se moverá e comenta que parece estar ficando cada vez maior. Ao ver a aparência repugnante do infectado, Kim Joo começa a se sentir mal. Então ele pergunta se o amigo realmente vai atear fogo para chamar a atenção dos bombeiros. Yang-woo decide então ir até o andar do teleférico para colocar seu plano em prática e explica que não podia começar o fogo no andar de baixo porque eles seriam sufocados pela fumaça. Logo em seguida, o protagonista diz a Kim Joo que eles estavam no segundo andar e que cada andar tinha sua própria entrada e saída. Enquanto uma pessoa distraía o monstro na entrada, a outra subia pela saída e ateava fogo ao terceiro andar. E como o teleférico ficava do lado de fora, não havia sprinklers, então as chamas se espalhavam. Kim Joo ficava então responsável por vigiar o monstro. Yang-woo começa a fazer sua parte, ateando fogo em papéis no andar de cima.
No entanto, uma criatura aparece em cima do teleférico. O garoto entra em pânico e joga uma sacola em chamas no monstro, que acaba pegando fogo também. Depois disso, o garoto recebe uma ligação de Kim-Joo, avisando de que os infectados do andar de baixo estavam subindo. O protagonista conta que, enquanto acendia a fogueira, um monstro tentou atacá-lo e foi atingido. Então agora sua saída estava em chamas, sem como voltar. Kim-Joo avisa que ele precisa descer rápido, pois não há muito tempo. Então ele olha para trás e vê os infectados se aproximando. E agora Jang-woo está preso entre as chamas e os infectados. Desesperado, o garoto tira a camisa para tentar apagar o fogo. No entanto, o monstro ataca o jovem, que por sua vez corre para a beira do teleférico. O garoto então se lembra de que o fogo é capaz de matar aquelas coisas, e decide jogar sua camisa em chamas, mas acaba errando o alvo por causa do vento. O monstro, após não ser atingido, avança em direção ao jovem, mas é impedido por Kim-Joo, que o atinge pelas costas com bolas de papel em chamas. Percebendo a oportunidade, o garoto diz ao amigo para fugir dali. Em seguida, ambos descem rapidamente as escadas do prédio. Durante a fuga, Kim-Joo tropeça nos degraus e cai perto de uma daquelas gosmas que causam a infecção. Yang-woo o ajuda a se levantar e pergunta se ele está bem. No entanto, o garoto fica furioso e culpa o protagonista pelo plano ter dado errado, já que ele insistiu em acender a fogueira sozinho. Yang-woo, por sua vez, também fica furioso e diz que ele era como um cachorrinho assustado que não conseguia fazer nada por medo. E que era patético da parte dele dizer que abandonou os amigos quando, na verdade, estava apavorado de pular com eles. Então, a discussão é interrompida por um infectado subindo as escadas, mas os garotos conseguem chegar a um andar seguro e fechar a porta. Mesmo assim, o monstro começa a se espremer pelas frestas da porta. Os jovens então decidem correr em outra direção. No entanto, eles já estavam infectados ao tentar entrar pelas janelas. Yang-woo percebe que todos aqueles monstros ao redor do prédio estavam tentando entrar. Logo em seguida, o protagonista tem uma ideia ao ver o alarme de incêndio. Enquanto o garoto tenta acender seu isqueiro, ele pede a Kim-Joo que encontre algo para incendiar. Em seguida, um dos infectados entra pela janela que os estudantes quebraram para escapar. Num ato desesperado, Kim-Joo atira um vaso de planta na criatura. O garoto se sente confiante e provoca o protagonista por tê-lo chamado de cachorrinho assustado, dizendo que não era tão desastrado quanto pensavam. Contudo, enquanto o garoto continuava se gabando, ele não percebeu o infectado se aproximando por trás. Yang-woo tentou avisar o amigo, mas já era tarde demais. O monstro começou a atacar o jovem, que,
por sua vez, gritou por socorro. Para tentar ajudar, o protagonista continua tentando acender o isqueiro. Então, o segundo infectado finalmente consegue passar completamente pela fresta da porta. O garoto consegue incendiar um objeto e decide usá-lo para se defender, acertando o monstro no rosto, e percebe que estava certo e que aquelas criaturas realmente eram vulneráveis ao fogo. Percebendo que o infectado estava ficando mais fraco, o protagonista decide jogar uma planta inteira em chamas sobre ele. Então, ele observa o corpo do amigo queimar junto com a criatura. Igor se lamenta e começa a chorar, pedindo desculpas pelo destino do colega. Depois disso, ele se assusta porque os infectados ainda estavam entrando no prédio. Em um ônibus abandonado na cidade, Holmai conversa com seus espectadores e pergunta se todos estão bem. Beck pode questionar como a garota consegue fazer a transmissão ao vivo em um momento como aquele. A garota explica aos seus seguidores que, no início, havia mais colegas naquela excursão escolar. Mas agora, aqueles dentro do ônibus eram os únicos sobreviventes. Uma pessoa comenta na transmissão ao vivo que algumas daquelas células tinham um núcleo dentro delas e que viu um vídeo na internet alertando as pessoas para terem mais cuidado com as que continham com os núcleos. Então, outro espectador pergunta se os meninos estavam perto da estação e Amai pergunta: o porquê? A pessoa diz que as notícias informaram que havia um abrigo temporário na estação para as áreas afetadas, mas que não tinham certeza, pois não moravam na cidade. Os alunos ficam surpresos com essa informação. Em seguida, o espectador explica que algumas áreas de Vila Nova estavam fechadas, mas que ainda era possível pegar um trem para chegar à estação. Hongmai agradece ao seu seguidor pela informação. Logo depois, Beckmai pede a todos os seus amigos que se abaixem porque um infectado estava passando perto da janela. O monstro permanece imóvel, encarando o ônibus. Os meninos se perguntam por que a criatura não se move, com medo de tê-los ouvido. Por sorte, o infectado acaba se distraindo com um gato que passa na calçada. Então os alunos começam a planejar como chegariam à estação, já que estavam a 30 minutos de distância e o lado de fora era muito perigoso. Ian interrompe a conversa para perguntar o que fariam em relação a Yandu. Porque, quando estavam fugindo, ela viu o garoto observando-os do segundo andar, e ele provavelmente esperava que eles voltassem. No entanto, Beckmai diz que foi uma péssima ideia e que o melhor a fazer era ir para a estação Vila Nova, explicando que iria abandonar o nosso prota porque ele provavelmente já estava morto. Enquanto isso, a torre do teleférico está completamente em chamas. Yan-Wu cai no chão devido à densa fumaça. O alarme de incêndio dispara, mas ainda não é suficiente para apagar as chamas. Logo em seguida, o protagonista percebe aqueles ovos estranhos em sua mão.
Mas antes de perder a consciência, ele ouve o som das sirenes dos bombeiros se aproximando. O grupo de adolescentes tenta se mover pela cidade silenciosamente para evitar atrair os infectados. Beck mais chega a um ônibus e pede aos amigos que entrem rapidamente. Hong Mai pergunta ao garoto qual era a velocidade do veículo. O jovem, por sua vez, responde que acreditava que a velocidade máxima era de 120 km por hora. Logo em seguida, Hannah entra no veículo, exausta. Hong Mai, preocupada com a amiga, pergunta se ela está bem. A garota respondeu que estava com medo de que a situação do teleférico se repetisse e pediu a todos que ficassem ali. Beck Mai respondeu que, se ela quisesse, podia ficar, pois ele já estava cansado de andar com pessoas lentas. E que só de ouvi-la reclamar, sentiu uma enorme vontade de bater nela. Hong Mai pede ao rapaz que converse direito com o amigo. Enquanto os colegas discutem, só Yeon continua sofrendo com os ferimentos. Min sugere que a garota se sente um pouco, pois era evidente que ela não estava bem. Então Yeon pergunta o que o menino estava fazendo. E ele, por sua vez, decide contar à menina o que havia encontrado debaixo de cada assento do ônibus: um martelo de emergência. Min explica que estava procurando algo útil para se preparar caso o incidente com o teleférico acontecesse novamente. Então o menino decide dar um dos martelos para a menina para que ela possa se proteger daqueles monstros. Depois disso, Beck Mai diz que eles devem aproveitar o momento para continuar avançando. O grupo então continua seguindo em frente, passando por trás dos ônibus. Enquanto isso, em uma loja de conveniência, uma pessoa desconhecida observa as ações de todos os adolescentes. Beck Mai decide abrir o último ônibus no estacionamento para procurar suprimentos. Mas ele é avisado por alguém para não fazer isso, pois havia monstros lá dentro. O menino fica assustado e corre de volta para o seu grupo. A mulher da loja de conveniência abre a porta do estabelecimento e pede ao grupo que entre rapidamente, pois a área está infestada de infectados. Os alunos entram correndo na loja, completamente exaustos. E por coincidência, eles acabam encontrando alguns colegas que se separaram durante o caos do teleférico. Nosso menino se vê em um lugar completamente escuro e de repente se depara com um infectado. Para se defender, o garoto usa um galho em chamas. No entanto, ele é impedido por Kim Jo em sua forma infectada. Assustado, o nosso prota acorda daquele terrível pesadelo, sem saber onde esteve. Um homem entra na sala, dizendo que teria um dia de trabalho agitado. Então ele percebe que o aluno já havia acordado do coma e pergunta se a mão dele havia melhorado. O funcionário diz ao garoto que primeiro ele deve ler um formulário e que, em seguida,
Um agente de interesse público o acompanhará até o prédio. Nosso menino começa a assinar a papelada, e o funcionário explica que ele só precisa preencher o formulário com seu número de contato. Em seguida, o homem diz que o aluno teve sorte, pois era muito difícil conseguir um resgate na situação em que ele se encontrava. O nosso prota pergunta o que aquele grupo estava fazendo ali, e então o funcionário decide mostrar o local ao jovem e explica que a área era usada como instalação esportiva, mas agora estava sendo usada como abrigo de emergência perto de todas as equipes de resgate. Nosso prota pergunta se havia alguma maneira de enviar uma equipe de resgate para Seul, e o homem responde que Seul estava completamente isolada no momento para impedir a propagação da infecção. Depois disso, o nosso prota percebe que precisa preencher um formulário, e então um agente o mostrará ao prédio. Então o protagonista percebe que sobreviveu apesar de ter a mão infectada e se pergunta como isso foi possível. Logo em seguida, alguém aparece, chamando o garoto pelo nome e perguntando o que aconteceu com o resto da turma. O protagonista fica surpreso porque eram Kang Ji e seus amigos, que dizem estar muito felizes em vê-lo. Um deles diz que tem uma pergunta para o protagonista. No entanto, ele hesita e decide não perguntar porque seria muito difícil de explicar. Logo em seguida, pergunta se Yang-woo já havia entrado em contato com seus pais. O menino então consegue ligar para a mãe e conta que está seguro no abrigo. A mãe do protagonista fica extremamente emocionada ao ouvir a voz do filho depois de tanto tempo sem notícias. Yang-woo diz à mãe que está seguro no abrigo, mas mesmo assim, ela não consegue parar de chorar. Depois disso, o menino vai ao médico para perguntar sobre suas queimaduras. O médico tranquiliza o jovem, dizendo que as queimaduras eram fáceis de tratar e que ele podia ficar tranquilo, pois cicatrizariam com o tempo. Em seguida, o médico informa ao menino que a área estava completamente isolada e segura. Enquanto caminha, Yang-woo sente raiva por Yeon tê-lo abandonado daquela forma, mesmo sabendo que ele estava preso. Enquanto isso, na loja de conveniência, os alunos planejam uma maneira de chegar à área segura. Uma família está presa em um apartamento devido ao início da infecção, e a criança grita de medo ao ver o que está acontecendo lá fora. O grupo ouve então uma transmissão informando que o governo mobilizou todos os esforços para resgatar os sobreviventes. Em seguida, o noticiário exibe uma declaração do governo sobre o agravamento da situação e a implementação de medidas de emergência. O grupo de estudantes ouve atentamente, pensando em como poderiam chegar à zona segura. Em seguida, o relatório afirma que todos os esforços possíveis estavam sendo feitos para garantir a segurança dos cidadãos, explicando que a região estava no nível 4 de difusão celular, onde os danos eram severos. Depois disso, a transmissão termina,
pedindo a cooperação de todos e afirmando que os cidadãos em zonas de perigo seriam resgatados o mais rápido possível. Enquanto assistem ao relatório, o dono da loja de conveniência entrega refrigerantes aos adolescentes e pergunta o que aconteceu com os outros alunos que estavam na excursão escolar. A mulher parece muito preocupada com o mundo. Min diz que instalou o aplicativo de alerta de desastres e menciona que eles estavam em uma região classificada como nível 2 de 4 em zonas de perigo. Uma garota se pergunta o que estava acontecendo nas áreas de nível 3 e 4. Soyeon, no entanto, nem sequer presta atenção à conversa dos colegas. Logo em seguida, Min sugere que se dirijam rapidamente à estação de Seul, e o rapaz comenta que não tinham como saber quando o resgate chegaria. O que vai acontecer com a nossa história? E com o nosso prota? Se você gostou do vídeo, ajude nosso prota a evoluir. Curta, se inscreva e compartilhe para nos ajudar a crescer. Comente prota para eu saber que você viu até o final.